Vamos iniciar uma apresentação conceitual sobre o curso de Gestão de Recursos Hídricos com Sistemas de Informação Geográfica. Nesse curso, nós abordamos uma série de ferramentas que ajudam na melhoria da gestão dos recursos hídricos, uma série de ferramentas que materializam instrumentos de gestão de recursos hídricos que estão dispostos em legislação, na Política Nacional de Recursos Hídricos, e outras ferramentas que permitam uma visualização mais abrangente, mais completa, né, do ponto de vista da percepção da informação a ser passada para o usuário comum, em como essa informação pode ser passada de forma cada vez mais intuitiva. Então eu vou primeiro abordar as questões legislativas, as questões jurídicas, né, a respeito da gestão de recursos hídricos, e em seguida vou apresentar as potencialidades das ferramentas de geoprocessamento dentro dessa gestão, né, o aspecto operacional da gestão de recursos hídricos, isso em sistemas de informação geográfica. No sumário, primeiramente vai ser abordada a Política Nacional de Recursos Hídricos, que constitui-se do arcabouço legislativo, né, da gestão de recursos hídricos, os instrumentos envolvidos na melhoria da gestão e no controle no controle das reservas hídricas que o Brasil possui, reservas hídricas em formas de rios, de cursos d'água, em formas poligonais, né, no caso da representação em formas de lagos, lagoas, represas, né. O curso hídrico que está em evidência é o curso hídrico interno ao continente, né? Não conta oceanos, né? Toda a extensão litorânea do país, e sim os recursos hídricos de água doce. As potencialidades de geoprocessamento na gestão de recursos hídricos serão abordados o início de você realizar a gestão de recursos hídricos, como começar, qual é a unidade fundamental e quais são as consequências, né, das operações de estatística também e de geoprocessamento dentro dessa unidade territorial, essa unidade fundamental territorial. Né, e as abordagens do curso, que eu vou realizar uma breve conceituação de cada prática, né, que está no nosso curso online de gestão de recursos hídricos com SIG. E uma conclusão para fechar o assunto em questão. Primeiramente, o arcabouço jurídico ele é intitulado na Lei 9.433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. E essa política nacional ela cria um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Sistema Nacional seria uma ação conjunta de todas as secretarias de cada estado, dos 26 estados do território nacional, todas essas secretarias atuando de forma conjunta. E o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, ela funciona como um integralizador de todas essas políticas estaduais. Então, esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é a ação conjunta de todas as secretarias, e ela regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal. Então, ela constitui-se como uma cláusula pétrea, uma cláusula constitucional em que garante o recurso essencial para dar continuidade a esse sistema de gerenciamento. E nessa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, um dos seus fundamentos diz que a integração e a participação de toda a sociedade civil e os respectivos comitês são essenciais na elaboração de políticas, na elaboração de estudos ou na elaboração de propostas na gestão de recursos hídricos. Um exemplo dessas propostas vai ser a proposta de enquadramento de corpos hídricos, na qual, na prática 1 deste curso, mais explicitado, e aspectos operacionais são mostrados na elaboração dessa proposta. Então, a sustentabilidade, né, ela parte também da sociedade civil, na forma de que a sociedade civil ela tem as ferramentas, livres ou não, né, como o nosso curso aqui é um software proprietário que nós vamos utilizar, ela tem todas as ferramentas para integrar e participar de todo o processo
de todo o processo de estudos, né, de todo o processo de proposta, de todo o processo de elaboração de projetos que auxiliam na melhora da gestão de recursos hídricos. Ainda na Política Nacional de Recursos Hídricos, o artigo 1º estabelece os fundamentos. E com o primeiro fundamento, o inciso 1º, diz que a água é recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Esse dotado de valor econômico subtende-se de que a água deve ser controlada, o seu uso deve ser restrito, deverá haver estudos de disponibilidade hídrica, estudos de reserva hídrica, a fim de você extrair aquele recurso hídrico que tem valor econômico e sem impactar, sem alterar as condições normais daquele curso d'água. E no inciso 5º, a bacia hidrográfica ela se constitui como uma unidade de gestão, ou seja, vai ser a unidade territorial unitária, vai ser a unidade territorial principal, rudimentar, de origem, que vai se basar nas operações geoespaciais a serem feitas na nossa área de estudo. Ainda na Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos visa a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, ou seja, em áreas de preservação permanente ou em áreas de preservação ambiental, não se deve realizar certas atividades que influenciam no aumento do impacto daquele recurso hídrico. Em áreas de preservação ambiental, em áreas de topo de morro, em locais nascentes, esses locais por lei não se pode extrair aquele recurso hídrico. Então você associar e integrar a gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos é uma das vertentes, um dos vetores de atuação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Garantir com que o meio ambiente não se contamine com operações que degradam o meio ambiente, com operações de atividade econômica que causam impactos negativos naquela região, naquela vegetação ou naquele solo. E o GIS ele ajuda a flexibilizar os diferentes planos de informação relacionados à área de estudo, ou seja, eu tenho hidrografia, eu tenho dado de isolinhas, eu tenho dado da bacia, eu tenho dado de microbacias, todas posicionadas em planos de informação com o objetivo de eu visualizar todas essas informações de maneira simultânea. Então o GIS ajuda a flexibilizar e a enxergar soluções que de uma outra maneira, de uma maneira não espacial, seria muito mais difícil de você enxergar. Nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, o artigo 5º da Política Nacional de Recursos Hídricos elenca os instrumentos de gestão. Os instrumentos de gestão, o primeiro instrumento é a outorga de uso da água, ou seja, a concessão que o poder público dá a uma empresa, a uma prestadora de serviço, qualquer tipo de empresa, concede à empresa a explorar o uso daquele recurso hídrico. Lógico, isso sendo submetido a um estudo de disponibilidade hídrica, um estudo de reserva ambiental daquela região ali. E o enquadramento que parte como informação de origem para assegurar a correta outorga do uso daquele recurso hídrico, né? E a outorga ela é uma concessão que apresenta informações como o volume outorgado, o volume máximo outorgado, o volume consumido, o volume anual consumido, a finalidade da outorga, a empresa que deu entrada para obter a outorga, dentre outras informações. A cobrança de uso seria a cobrança por cada empresa ou por município, né? Uma população de um município, ela utiliza
do serviço de abastecimento, e o uso dessa água, ela na verdade ela paga a distribuição do abastecimento, ela não paga a água em si, mas ela paga a distribuição, e a cobrança desse uso ela varia com a distância a distância da residência da pessoa em relação ao sistema de microdrenagem, né, o volume consumido por essa pessoa, a finalidade que essa pessoa, de acordo com o volume, utilizou dessa água para obter ganhos financeiros ou alguma coisa nessa situação. Cobrança de uso. A compensação a municípios quando bacias hidrográficas elas compartilham de diferentes estados ou em diferentes municípios, então áreas da bacia onde ocorreram degradação, contaminação ou algum tipo de impacto significativo, há uma compensação financeira aos municípios afetados. Né? Então essa compensação ela é mais no âmbito governamental, no âmbito do governo do estado, né? Que ela apresenta a arbitrariedade de compensar os municípios afetados e os não afetados, em detrimento dos não afetados. A compensação dos municípios é um instrumento de gestão de recursos hídricos e na compensação com ferramentas de geoprocessamento nós temos a ideia clara da dimensão que um determinado impacto apresenta naquele município ali que vai ser compensado. O sistema de informação de recursos hídricos ela é definida como um sistema de informação geográfica, sim, mas o sistema de informação de recursos hídricos apresenta mais informações do que simplesmente a informação da localização. Informações como a qualidade da água, informações como a qualidade do solo, como a presença de aquíferos, a profundidade do aquífero e outras informações a respeito dos corpos hídricos. Os corpos hídricos estão incluídos nesse conjunto trechos d'água, rios, né, rios, córregos e formatos poligonais, né, que são as represas, açudes, lagos, lagoas, ilhas, né, todos os componentes poligonais hídricos. E o sistema de informação é um sistema SIG-Web, na maioria das vezes é um sistema web, pois esse instrumento de gestão, que é o sistema de informação, ele deve ser aberto ao público. O público tem que saber as informações referentes aos recursos hídricos do seu estado. Então, esse sistema de informação ele é fundamental e é uma relação direta entre o instrumento de gestão e as ferramentas de geoprocessamento. Porém, essa ferramenta é utilizada para a modelagem dessas informações em meio web, né? em meio internet. O plano de recursos hídricos. Planos de recursos hídricos envolvem estudos de bacias, né? Estudos de modelagem física, né? Modelagem digitais de terreno hidrologicamente consistido, modelagem de declividade a partir desse modelo, a modelagem de perfil topográfico, aspectos morfológicos da bacia, como os índices de circularidade, índice de compacidade, ou seja, todas as questões da forma da bacia. Esse plano de recursos hídricos ele utiliza dessas informações, desses aspectos morfológicos da bacia, né, desse aspecto físico e extrai desse produto, né, extrai desse dado o que? Informações de disponibilidade hídrica, informações de escoamento, né, pluviométrico ou escoamento fluviométrico, que são os dos rios, né, conhecimentos quanto à probabilidade de cheias, de enchentes, a circularidade da bacia, o tipo de solo que aquela bacia predominantemente apresenta, se esse solo ele oferece uma grande absorção daquela água ali, o que pode recarregar os lençóis freáticos, dentre várias informações. A gestão ambiental, que são as áreas de preservação, as zonas de amortecimento, unidades de conservação que estão presentes naquela bacia, dentre outras informações. O plano de recursos hídricos é um instrumento de gestão que tem como que apresenta como ferramenta que prescinde como ferramenta o sistema de informação geográfica. E o enquadramento de corpos hídricos, que virou exemplo em uma prática do nosso curso, que é a prática 1. Esse enquadramento de corpos hídricos consiste em classificar cada curso d'água
quanto à qualidade da sua água. Se a qualidade da água for classe especial, ou seja, a qualidade rara, uma qualidade muito boa daquela água, o uso dessa água é mais exigente, ou seja, o uso é para unidades de conservação, para manutenção de espécies aquáticas, para manutenção também da cadeia alimentar local, do ecossistema local, né? E quanto que a classe 4, né, que varia de acordo com a piora da qualidade da água, a classe 4 ela indica que aquele curso hídrico ela apresenta uma qualidade baixa daquela água. Ou seja, prescinde de um uso menos exigente daquela água ali. Um uso para hidrovias, aquele curso d'água pode ser utilizado para transporte de hidrovia, dentre outros usos. Nós vamos ver nos slides seguintes. Potencialidade do geoprocessamento na gestão de recursos hídricos. A causa da potencialidade, né? Aliás, a causa da potencialidade não, mas a causa de você usar o geoprocessamento. Por que nós usamos o geoprocessamento na gestão de recursos hídricos? Porque a bacia é a unidade territorial de gestão. Isso já está disposto em lei, né? Como foi dito anteriormente. E a bacia, o que consiste a bacia? A bacia se define como uma área topograficamente definida pela drenagem dos cursos d'água e um sistema conectado entre esses mesmos cursos d'água, dispondo de uma simples saída para que toda vazão efluente seja descarregada. Então a bacia é a unidade territorial fundamental para iniciar os estudos os estudos do regime hídrico daquela bacia. A principal informação primária é a sua abrangência geográfica. Né? A abrangência geográfica é o uso do solo, o tipo de solo, né? O tipo de vegetação, né? Os municípios que têm aquela área da bacia. E o correto levantamento das propriedades ou atributos de seus componentes é fundamental. Como consequência do uso do GIS, a aplicação de qualquer legislação às análises espaciais, ou seja, quando eu tenho representada a forma da bacia, o desenho da bacia, né, o aspecto geográfico da bacia, eu consigo aplicar a legislação a esse dado geográfico. Eu consigo aplicar todos os critérios espaciais que estão dispostos na Política Nacional de Recursos Hídricos. E a elaboração de prognósticos ou cenários para os fenômenos descritos espacialmente é uma das consequências do uso do geoprocessamento, pois com as análises multicritérios nós conseguimos avaliar os locais onde há um alto risco de deslizamento, um alto risco de incêndios florestais, um alto risco de erosão. Então, a elaboração de prognósticos ou cenários é uma consequência do uso do geoprocessamento, que o uso do geoprocessamento tem como causa o quê? A definição de bacia hidrográfica como unidade territorial. Ainda nas potencialidades, as aplicações do geoprocessamento é um sistema de informação de recursos hídricos que se constitui como um instrumento, né, de gestão, que é o quê? O banco de dados ambientais, que permite o cruzamento de informações e permite orientar o planejamento. Ainda nas aplicações, o plano de bacias visa o quê? Realizar análises geográficas, análises de disponibilidade hídrica, análises morfológicas da bacia que me dão essa informação de disponibilidade hídrica e garantir o quê? A compatibilização entre a oferta e a demanda de água. Vamos falar sobre o enquadramento dos corpos hídricos, que também se constitui como um instrumento e é uma aplicação do geoprocessamento. Ela consiste na determinação de classes em dado trecho de rio segundo os usos preponderantes das águas, visando assegurar as águas de qualidade compatível com os usos mais exigentes. Veja que o enquadramento dos corpos hídricos ele visa a classificação de cada curso d'água. Porém, na nossa prática,
como há uma complexidade grande, alta, né, da nossa rede de drenagem, de estudo, do exemplo, nós vamos agrupar esses cursos d'água, esses cursos hídricos em otobacias. E isso vai garantir uma facilidade operacional de se classificar esses cursos d'água, né? Se fosse em cada curso d'água, aí você vê, existe no dado utilizado, o dado de linhas da rede hidrográfica, existem para mais de 100 mil registros, ou seja, 100 mil cursos d'água. Imagine você classificar 100 mil cursos d'água, isso levando em consideração critérios pré-estabelecidos para poder classificar de maneira adequada. A fonte dessa foto é o LabGest, um laboratório de geografia. E a abordagem do curso. O que eu vou abordar no curso? Na prática 1, vamos abordar o enquadramento de corpos hídricos, uma proposta de enquadramento de corpos hídricos, né? Na prática 2, a geração de modelos de estado de terreno com consistência hidrológica. O que está por trás da geração desse modelo de estado de terreno? São somente dados altimétricos, pontos cotados? Não, não é só isso. E qual é a ferramenta que gera esse modelo? A prática 3, vamos falar sobre os parâmetros morfológicos, ou seja, quais são os parâmetros de forma que caracteriza uma determinada bacia. E a análise a partir dessa informação, o que eu posso extrair de informação desse dado de forma da bacia. A prática 4, a análise espacial de recursos hídricos, uma análise simples, uma análise de escoamento, uma análise de intensidade pluviométrica na bacia, áreas de contribuição de postos pluviométricos, dentre outros, e a geração de mapas de zoetas também é abordado nessa prática. Na prática 5, vamos realizar uma análise multicritério na avaliação do risco de inundação. Isso faz parte também do plano de bacias, pois garante o zoneamento urbano daquela região ali. Quais são as áreas urbanas onde, se acontecer uma forte precipitação, uma chuva com recorrência de, sei lá, de 10, 15 anos, quais seriam as regiões urbanas, os bairros que seriam afetados de acordo com a modelagem que vamos realizar nessa prática, né? Então, a análise multicritério é importantíssima na avaliação do excesso hídrico, né? Das inundações. E uma prática extra, que é a prática 6, né? Mas eu botei a prática extra porque ela não garante, ela não prescinde de dados e de processamentos, e sim só de visualização. A geovisualização na análise dos dados. A geovisualização ela ajuda na análise dos dados porque ela nos permite enxergar regiões onde a transmissão daquela informação e a região elas não são compatíveis. Na abordagem do curso, a prática 1, ela vai compatibilizar os usos múltiplos com o desenvolvimento econômico conforme os ideais do desenvolvimento sustentável, ou seja, ela vai administrar os diferentes usos a partir de atividades econômicas, os diferentes usos com o desenvolvimento econômico, garantindo o quê? A preservação e a qualidade da água daquele recurso hídrico usado, né? Então, é nisso que consiste o enquadramento dos corpos hídricos. Esse é o principal objetivo. E o enquadramento compõe os custos do controle de poluição, adequados quanto aos níveis de qualidade exigidos para um determinado corpo d'água. Ainda no enquadramento de corpos hídricos, a resolução do CONAMA explicita bem, né, os critérios de classificação dos corpos hídricos. A qualidade de água excelente é a classe especial, enquanto que o seu uso é mais exigente. A qualidade da água baixa à medida que a classe ela vai aumentando. Então a qualidade da água é ruim na classe 4. Se a qualidade da água é ruim, o seu uso é menos exigente, porque o uso menos exigente ele não garante o que? Um correto descarte daquela água ali, ou se no momento do uso daquele recurso hídrico ele vai degradar esse recurso hídrico, ele não garante, porque a qualidade já está ruim. Então a classe 4 a classe 4 ela indica o uso um uso mais impactante, como o uso para navegação, né, o uso para
descarte final de efluente ou aquelas águas de enchente, né? Deságua, escoamento de inundação. A prática 2 é a geração de um modelo de estado de terreno com consistência hidrológica, ou seja, eu não levo em consideração somente os pontos cotados, as isolinhas, os aspectos altimétricos do relevo, e sim eu levo em conta as regiões do fundo de vale, as regiões de depressão, as regiões onde ocorre o curso d'água e as dimensões dos canais de drenagem, ou seja, a dimensão do curso d'água, não somente do trecho d'água, do curso, né, do formato linha, né, da hidrografia, e sim também do formato poligonal, porque eu tenho lagos, eu tenho represas, eu tenho reservatórios. Então esses objetos geográficos hídricos, eles são também modelados dentro do modelo de estado de terreno hidrologicamente consistido. Então, além dele usar aspectos altimétricos dos dados, ou seja, pontos de cota ou isolinhas, ele também utiliza aspectos de corrente, que é no caso dos cursos d'água, aspectos de lagos, que são os lakes, né, utilizado no aspecto poligonal da hidrografia. O aspecto de limite da bacia também é levado em consideração. E esses são os aspectos principais. Esse é um exemplo, na prática 2, do MDT hidrologicamente consistido. Ele foi ajustado posteriormente, pois no momento de geração do MDT-HC, geralmente ele gera em algumas partes da superfície há pontos de depressões abruptas ou pontos de elevação muito alta. Então ele tira esses outliers e nivela a variação dos pixels. Por isso que ele é ajustado. E o nome da ferramenta é FIL, a ferramenta abordada na prática 2. E essa ferramenta, além de a simbologia também, ela é muito importante na caracterização temática do modelo gerado. A prática 3 são abordados os parâmetros morfológicos, né? A aplicação dos parâmetros morfológicos na caracterização de acúmulo hídrico na bacia, né? Então, o parâmetro morfológico ele é aplicado na caracterização do acúmulo hídrico da bacia. Ou seja, quando o índice de circularidade ou o índice de compacidade for utilizado na análise, os valores, né, os resultados desses índices vão indicar a propensão, né, vão indicar a suscetibilidade da bacia ao risco de cheias ou não. Na prática 4, uma análise espacial de recursos hídricos simples. A gestão de recursos hídricos acontece no momento em que é o conhecimento do comportamento do ciclo hidrológico da área em questão. Ou seja, eu vou utilizar dados pluviométricos, eu vou utilizar dados de acúmulo de fluxo, de direção de fluxo do escoamento. E as análises de fluxo foram determinadas para a extração da informação do escoamento. Qual é a abrangência de escoamento que se apresenta na área da minha bacia de estudo, né? E a gestão ambiental também ela foi considerada, porque o zonamento ambiental das áreas nascentes preserva as áreas nascentes, preservando o natural curso d'água a ser mantido naquela região ali. Pois se eu degradar, se eu impactar as áreas nascentes, eu não vou ter a origem do curso d'água e também eu não vou ter a recarga dos lençóis freáticos, que em períodos de estiagem ela garante ela garante a recarga hídrica daquele curso hídrico, não deixando o rio secar. E a preservação das nascentes é fundamental no aumento da disponibilidade hídrica, uma vez que a vegetação adjacente contribui para uma maior absorção do solo. Ainda na prática 4, tem a figura que representa uma base imagética sobreposta à área de proteção das nascentes, que de acordo com o Código Florestal Brasileiro, é de 50 metros em torno de qualquer nascente, independente do seu tamanho. Na prática 5, vamos realizar uma análise multicritério na avaliação do risco de inundação. Devido às precipitações em determinado local, ao uso do solo e às características hídricas e aos aspectos morfológicos, o risco de inundação deve ser avaliado.
A análise multicritério consiste na elaboração de uma escala de importância entre os critérios utilizados na análise de nosso estudo. Então, são aplicadas notas a cada parâmetro envolvido no estudo de inundação. Os parâmetros são o uso da terra, declividade, características hídricas, dentre outros parâmetros. E esses parâmetros eles são somados através de uma álgebra de mapas, garantindo aplicado coeficientes de importância também para cada parâmetro, e isso é gerado, e a partir disso é gerado um mapa global de risco de inundação naquela área. Esse é um exemplo da prática 5. Os locais com risco de alto impacto ambiental são os locais em vermelho. Naturalmente, são os locais onde há mancha urbana, porque o alto impacto ambiental são nas áreas de mancha urbana, de densa ocupação antrópica, pois causa já um impacto natural de você ocupar aquela região ali e aplicar as obras, o crescimento da infraestrutura, e ao mesmo tempo que quando você urbaniza uma área, você torna a tua área impermeável, e você tornando a tua área impermeável, aquele escoamento originário de uma forte precipitação, ou originário um não escoamento hídrico, mas um escoamento de sedimentos originados pelos processos erosivos, isso pode desencadear certas tragédias até, e isso deve ser modelado e apresentado como local de alto impacto. Por último, a geovisualização como ferramenta de análise, ela ajuda a enxergar todas as informações espaciais, mesmo aquela que não foi modelada por nós. A informação se mostra o objeto de visualização dos dados geográficos. No campo das plataformas físicas, há inovações tecnológicas que forçam a mudança conceitual da geovisualização, que são os simuladores, que tornam o usuário imerso naquele ambiente geográfico de estudo, os laser scanner, que modelam a realidade local naquele instante de tempo, e óculos 3D, dentre outros hardwares que são utilizados no campo da geovisualização. Esse é um exemplo bem legal do ArcScene, a fonte está ArcMap, mas a ArcScene faz parte da família do ArcMap. A visualização de MDT-HC, simultaneamente com os dados vetoriais de relevo e hidrografia. Para concluir, os sistemas de informação geográfica se mostram fundamental na contextualização ambiental e social de dados espaciais. No curso, foram abordadas todas as ferramentas relacionadas com o conhecimento da disponibilidade hídrica e do comportamento de escoamento. Essas são as referências. Vocês podem pesquisar, tem também as referências em cada prática do curso, e isso vai garantir também vocês andarem com as próprias pernas e prestarem projetos, elaborar estudos que possam auxiliar as secretarias estaduais ou até o Ministério do Meio Ambiente em tomar as melhores decisões pautadas em dados espaciais. Muito obrigado, e esse foi o curso de Gestão Hídrica com Sistemas de Informação Geográfica.